E aí, sejam muito bem-vindos a mais uma análise estruturada por aqui. Hoje a gente vai mergulhar direto numa questão, no mínimo intrigante. Afinal, por que profissionais cristãos deveriam se aprofundar em campos seculares? Por que ler psicanálise, fazer arte ou estudar leis? Com base na nossa aula 09 de um currículo bem completo sobre o mandato cultural, nós vamos desconstruir aquela velha ideia de que o trabalho diário é só uma obrigação chata. A gente vai ver como a teologia, o direito e a psicologia se conectam para provar uma coisa bem poderosa. O trabalho cotidiano é, na verdade, uma forma de adoração. Passando rapidinho pelo nosso roteiro de hoje, vamos do gancho sobre o sagrado contra o profano, passando pelo fundamento do mandato cultural, atravessando as pontes do direito e da psicanálise, até chegar na prática do trabalho como adoração. Então, vamos começar. Parte 1. O gancho. Sagrado contra profano. Isso já puxa a nossa grande dúvida inicial. Será que Deus só se importa com o que acontece lá no domingo? É um dilema que muita gente enfrenta, né? Por muito tempo, a gente comprou essa narrativa meio distorcida de que só o momento do culto no fim de semana tem algum valor espiritual. E que o nosso trabalho, de segunda a sexta, seja peticionando num tribunal, atendendo um paciente no consultório ou criando arte, é só uma questão de sobrevivência, totalmente desconectada de um propósito maior. E aí, a gente esbarra em duas posturas que são água e vinho. De um lado, os textos mostram o que chamamos de espiritualidade escapista, que basicamente tenta fugir do mundo criado por achar que ele é profano demais. Do outro lado, a gente tem um engajamento cultural. Aqui, a verdadeira vocação não é abandonar a cultura, mas sim redimir a cultura. É cuidar de todas as áreas da vida como um bom administrador faria. É bater de frente com esse escapismo. Avançando para a parte 2. O fundamento, o mandato cultural. Bom, segundo o material que a gente está analisando, o mandato cultural é esse chamado divino que existe desde o comecinho da criação. É literalmente a vocação para a gente exercer uma mordomia responsável sobre a Terra. É desenvolver cultura, fazer ciência, arte e construir a sociedade. E o detalhe mais libertador de tudo isso é perceber que o trabalho não é um castigo que caiu do céu depois da queda da humanidade. Construir civilização sempre fez parte do plano original de Deus. E tem uma citação fantástica do Abraham Kuyper que ilustra isso perfeitamente. O mais curioso é que ele não era só teólogo, o cara chegou a ser primeiro-ministro da Holanda. Ele vivia na prática o que falava. A frase diz que não existe um único centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre o qual o soberano não clame é meu. Ou seja, não tem área neutra. Toda profissão e toda disciplina acadêmica estão debaixo dessa autoridade. O que nos leva ao conceito central de pró-rege, ou seja, pelo rei. Quando a gente realmente entende o mandato cultural, a ficha cai. Redigir um contrato chato, pintar uma tela ou analisar o inconsciente de alguém são atividades pró-rege. Aquele trabalho comum e repetitivo de todo dia é, num estalar de dedos, transformado num ato contínuo de adoração. O que nos traz para a seção 3. A ponte, direito e justiça. Aqui a gente entra no conceito brilhante de soberania das esferas do filósofo Hermann Dooyeweerd. Ele argumenta que a nossa realidade é dividida em várias esferas criadas por Deus, como a família, a igreja e o Estado. E a sacada é, cada uma tem as suas próprias leis e os seus próprios limites. Então, o papel do sistema jurídico e do Estado é buscar a justiça pública, mas sem atropelar ou invadir o espaço da família ou da religião. É como se fosse uma arquitetura de freios e contrapesos embutida na própria criação. Dando sequência à análise bem imparcial do autor David Koyzis, relata que as ideologias políticas modernas, seja o liberalismo, o nacionalismo ou o socialismo, costumam falhar exatamente aí. Elas acabam virando idolatrias modernas porque tentam pegar uma única esfera da criação e elevar ao status de salvador absoluto da humanidade. O texto aponta que esquecer os limites dessas esferas é receita certa para gerar distorções sociais muito profundas. Por isso que essa ideia é uma verdadeira quebra de paradigma para quem atua no direito. A lei não é só um produto aleatório da vontade de alguém. Na verdade, estudar o direito é descobrir normas de justiça que já estão embutidas lá na ordem da criação. O advogado, a juíza, atuam como verdadeiros ministros, trabalhando para revelar uma justiça que é muito maior do que eles mesmos. Vamos para a seção 4. A ponte. A sombra psicanalítica. Para fazer essa ponte, a gente traz a definição de Carl Jung para a sombra. Basicamente, é aquele nosso repositório inconsciente que guarda todos os aspectos reprimidos, inferiores e mais sombrios da nossa personalidade. E os documentos que estamos analisando fazem um mapeamento genial disso, direto para a doutrina teológica da queda.
Ou seja, a sombra é exatamente o equivalente psicológico da nossa corrupção e do quebrantamento humano. E olha que paralelo fascinante. Na psicanálise, a gente fala da individuação junguiana, que é o processo de integrar essa sombra para alcançar uma totalidade psíquica. Já na teologia, a gente fala da santificação, onde a pessoa é transformada. A grande conclusão dos textos é que a psicologia é uma ferramenta excelente para diagnosticar o quanto a nossa mente é fragmentada, mas a verdadeira cura, a totalidade humana, exige graça. A psicanálise aponta onde está a fratura, a teologia entrega o tratamento. Mas na prática, por que isso importa no meio do escritório ou no tribunal? Simples. Reconhecer que a gente tem uma sombra evita que a gente projete a nossa própria escuridão nos outros, e isso gera humildade de verdade. Para a galera do direito, entender a sombra explica por que até o sistema legal mais perfeito no papel acaba falhando na vida real, porque ele é operado por humanos cheios de sombras não resolvidas. Entender isso quebra a nossa ilusão de utopia e exige que a gente busque uma justiça muito mais restaurativa e empática. Chegamos à seção 5. A prática. Trabalho como adoração. O material original traz uma estrutura super prática, passo a passo, que é excelente até para ajudar mentes neurodivergentes a ancorarem conceitos tão complexos. Passo 1. Identificar os limites da sua esfera profissional. A gente precisa saber o que dá e o que não dá para consertar só com esforço humano. Passo 2. Reconhecer o quebrantamento e a sombra no próprio ambiente de trabalho, sem romantizar. E o passo 3. Partir para a ação. Aplicar excelência, ética e justiça restaurativa, não apenas como técnica profissional, mas como a sua adoração diária. E tudo isso amarra num pensamento muito poderoso do teólogo N.T. Wright sobre a esperança escatológica. A história não termina numa volta para o Jardim do Éden, mas sim na chegada de uma cidade-jardim vibrante e cheia de cultura redimida. O trabalho que a gente faz hoje no tribunal, na terapia ou no ateliê de arte não é em vão. Ele tem um valor eterno, costurando pedaço por pedaço o tecido de uma cultura que vai ser completamente restaurada. Para fechar nossa análise, fica essa provocação pesada para a gente pensar. Se o trabalho é de fato adoração, se a psicanálise, a arte e o direito são só ferramentas para a gente cuidar da criação divina, o que a rotina da segunda-feira de manhã está comunicando para o mundo? Afinal, as nossas carreiras são os maiores púlpitos que existem. Esperamos que essa exploração tenha virado uma chave aí sobre como integrar fé e trabalho na vida real. A gente fica por aqui e até a próxima análise.